Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje, gente, com uma inovação, uma novidade para o nosso canal, gente. Porque o que eu tenho para comentar com vocês? Eu fiz um vídeo aí essa semana respondendo a pergunta de vocês, gente. Então, são tantas dúvidas, tantas perguntas. Não deixem de voltar lá e assistir o vídeo novamente. Mas é muito difícil, gente, a gente responder aquelas perguntas que são particular, aquelas perguntas de sentimento, aquelas perguntas do, sabe, o que que eu vou deixar para trás, como é que vai ser minha vida no Canadá, gente, isso é uma coisa assim, é de cada um, é uma coisa muito particular, é questão de saber se a pessoa é casada, é solteira, tem filhos. Às vezes eu até dou risada, gente, porque eu pergunto assim para a pessoa: você é casado? Mas é para eu saber, gente, qual que é o propósito, o plano da pessoa de chegar no Canadá. Se a intenção dele é trazer a família, dar um futuro diferente para os filhos, se ele está cansado do Brasil, qual que é o intuito da pessoa querer largar o Brasil, no caso, né, eu estou falando mais para brasileiros, e vir morar no Canadá. Então, gente, a ideia que eu tive para ajudar vocês, gente, foi essa. A ideia foi trazer pessoas que estão aqui, que eu convivo com essas pessoas, para falar com vocês na íntegra, gente, como é que é, o que elas são no Brasil, a formação delas no Brasil, a vida que elas levavam no Brasil, a família aqui no Canadá, como que foi a chegada, como que foi a transição. Então, gente, sou vovó Joana no Canadá e é com muito orgulho, muito prazer que hoje eu trago para vocês, gente, Poliana Gomides, gente. Poliana além de ser uma amiga muito querida, Poliana é uma irmã em Cristo. Nós pertencemos à mesma congregação, adoramos o mesmo Deus, então eu quis começar com ela, gente, essa série de pessoas que vão nos ajudar a entender o que é essa imigração para o Canadá. Então, gente, fique conosco aí até o final do vídeo e vamos ver o que a Poli tem a nos contar dessa mudança dela do Brasil para o Canadá. Olá, Poli. Olá, tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada pelo convite. Ok, então nós vamos começar. A primeira pergunta que eu teria para fazer é a sua vida no Brasil, o lugar de onde você é, a sua família mais próxima e a sua formação no Brasil. Qual que é? Então, eu sou de Anápolis, Goiás, morava lá há muito tempo, sou formada em letras, português e inglês, depois fiz uma pós-graduação em tradução português e inglês e recentemente terminei um mestrado em educação, linguagem e tecnologia pela Faculdade Estadual de Goiás. No Brasil eu atuava como professora de inglês, minha profissão de mais de 20 anos, e nos últimos 10 anos eu trabalhava numa universidade em Anápolis chamada Unievangélica, e agora mais recentemente Universidade Evangélica de Goiás, porque ela se tornou uma universidade. Lá eu fui professora e depois de um tempo comecei a coordenar o Centro de Línguas da Unievangélica. Então era um trabalho que eu amava, me sentia muito bem fazendo isso, e eu sempre falo assim, que você tem que fazer o que você ama, né? E tem um ditado em inglês que fala, do what you love, love what you do. E eu sempre tento seguir isso, você tem que fazer o que te leva a querer levantar todo dia e trabalhar. E o meu esposo também trabalhava na mesma universidade, coordenando um programa bilíngue na escola, porque era uma instituição que tem o ensino fundamental, médio, até chegar na faculdade. Então, vocês estão vendo aí, gente, a formação da Poli no Brasil já era uma ótima formação. Não é igual a vovó Joana que tirou aí o high school mês passado, não, tá, gente? Ela tem uma ótima formação. Então, nós queremos saber agora, gente, eu creio que todos nós estamos, assim, muito curiosos, porque, na realidade, eu tenho muito contato com a Poli. Toda semana a gente se vê e tal. Mas, antes disso, gente, vou comentar com vocês aqui. Ela já citou o nome do esposo, a Poli, carinhosamente chamada de Poli, é esposa do Igor. Ela é mãe da Emily, mãe do Noah. É muito lindo, gente. Eu, assim, tenho um carinho muito especial pela Poli. Comecei
a observar, gente, a Polly, num dia que eu a vi conversando com a Emily. Então a Emily, a filhinha dela, muito linda, chegou perto dela e falou assim: mamãe, fulano tá fazendo assim, assim, errado. Ela olhou para a filhinha dela, gente, e falou assim: que a mamãe já conversou com você, Emily? Tem que cuidar da sua vidinha. Não pode cuidar da vidinha dos outros. Você tem a sua vidinha para cuidar. Gente, aquilo eu apaixonei naquele dia. Uma pessoa tão carinhosa. E ela sabe, gente. Ela sabe. Ela tem esse carinho. Isso aí é constantemente, desde outubro que eu conheço a Polly. É dessa forma que eu a vejo, uma pessoa muito carinhosa, muito dedicada, uma mãe muito chique, vamos falar o chique, né, gente? Uma mãe carinhosa, muito chique, uma esposa dedicada, então ela é uma pessoa especial. Então vamos ao que interessa agora, gente, que é a parte que a Polly decidiu vir para o Canadá. Então vamos lá, Polly, como é que foi a sua decisão, né, esposo, filhos, como que foi a sua decisão de vir para o Canadá? Ou se foi já diretamente para vir para o Canadá, a decisão? Certo. Primeiro, obrigado pelos elogios. A gente é muito feliz aqui de ter conhecido a Joana, a Larissa, o pessoal do Discípulos, porque é a família que Deus mandou para nós aqui no Canadá. Bom, a decisão de vir para o Canadá, ela começa, eu acho que diria assim, que começou no meu coração e no coração do meu esposo em 2014, quando nós fizemos uma viagem a passeio para os Estados Unidos. E só contando um pouquinho da nossa história, eu morei nos Estados Unidos com a minha família enquanto criança. Eu fui para lá com 9 anos e retornei ao Brasil com 17. E aí terminei o ensino médio, fiz faculdade lá no Brasil e minha vida seguiu lá no Brasil. Meu esposo, o Igor, também teve uma experiência nos Estados Unidos, morou lá, se juntar todas as vezes que ele foi picadinho, assim, uns 2 anos e meio. E aí nós fizemos essa viagem, eu fazia 15 anos, eu acredito que eu não ia aos Estados Unidos, e nós fomos para a Flórida. E aí trouxe tudo as memórias, né, de infância, de ter crescido lá. Na época a gente não tinha filho. E eu voltei pro Brasil e eu falei, poxa, eu queria uma oportunidade de morar fora de novo. Mas não para ser o imigrante como eu e minha família fomos nos Estados Unidos. Porque lá o imigrante, ele é menosprezado. Não tem eu chamo de um plano de imigração inteligente, né? O Canadá tem um plano de imigração inteligente que valoriza o imigrante, valoriza o background do imigrante, a bagagem que ele traz, tanto profissional quanto a formação acadêmica. E pesquisei um pouco lá no Brasil, assim, eu queria ser professora nos Estados Unidos. E não tinha caminhos fáceis. Então a gente colocou essa vontade na gaveta. Tive o Noah, uns anos depois tive a Emily. E nesse tempo, o Noah era bem pequenininho, acho que o Noah, aliás, nem tinha nascido. Meu irmão também começou a sentir esse desejo e começou a pesquisar Canadá. E meu irmão fez todo o processo dele lá no Brasil, do Express Entry, e imigrou para o Canadá em 2018 com o Permanent Residency, o PR. E eu falei, poxa, ele vai para lá já legal, documentado. Que maravilha, ele vai chegar lá e ele vai ser alguém. E isso sempre pegou pra mim, porque nos Estados Unidos eu falava assim, gente, eu não sou ninguém, a gente morou lá, nós não tínhamos, né, os papéis para sermos legais, então eu não tinha carteira de identidade, eu não podia dirigir, ia chegar a época da faculdade, eu não ia poder estudar. Só um minutinho, eu também já morei nos Estados Unidos numa época, gente, estadunidense, a pessoa que nasceu nos Estados Unidos, ele discrimina muito o imigrante. Não é igual no Canadá, que tem as portas abertas pra gente. Estados Unidos, o imigrante é bem discriminado. Então, desvalorizado, né? E eu falo a gente, eu e meus irmãos, a gente não sentia tanto isso na pele, porque a gente foi enquanto criança, a gente aprendeu a falar inglês muito bem. Se a gente não falasse que a gente era do Brasil, ninguém saberia. Mas a gente via o tratamento com os meus pais. E aí, então, voltando à minha história, meu irmão imigrou em 2018, veio com a família. E eu e meu esposo deu aquela estrada e falei, poxa, é possível, vamos tentar também. Então a gente fez o nosso perfil,
pro Express Entry. Na época eu pontuei até maior que o meu irmão, porque eu tinha mestrado, meu irmão não tinha. O Igor fala inglês, a minha cunhada na época o inglês dela não era tão bom, então a nossa pontuação foi maior, mas eu acredito, eu já ouvi falar assim, que a leva do meu irmão foi a última leva que tava pontuação baixa. Quando a gente aplicou, a pontuação já tinha subido demais. Nós ficamos 1 ano no sistema, né, que você quando aplica fica 1 ano com o seu perfil ativado, e aí passou o ano e não fomos chamados. E aí então eu e meu esposo conversamos, nós queremos mesmo o Canadá, nós queremos imigrar, e a nossa vontade de imigrar, ela não parte de uma vontade por um insucesso no Brasil ou porque a gente não estava feliz. Nós tínhamos trabalhos bons, a gente tinha uma vida de classe média confortável, mas era uma questão de ideologia. A gente queria oferecer para os nossos filhos aquilo que eu tinha tido enquanto criança, de poder crescer bilíngue, poder crescer com culturas diferentes, poder ter uma certa liberdade de viver uma qualidade de vida melhor. No Brasil você tem que trabalhar muito para conseguir pouco, porque você paga os seus impostos, mas você tem que pagar educação, pagar segurança, pagar saúde, não é? Então foi uma questão mais dessas convicções que a gente, eu amo o Brasil. Sou patriota. Quando a gente morava nos Estados Unidos, insistia muito com os meus pais que eu queria voltar para o Brasil, mas hoje para se criar uma família bem no Brasil é muito trabalho. Então, aqui, não é que aqui é menos trabalho, acho que o trabalho de criação de filhos, ele é igual em qualquer lugar, mas a gente queria certas oportunidades que a gente não teria lá. E aí isso levou a gente, então, a partir para o plano B. Qual que seria o plano B? Vim para o Canadá para estudar. E aí, entre eu e meu esposo, lá em casa eu que sou acadêmica. Então, quem que vai estudar? A Polly vai estudar. Inclusive, eu tenho uma pergunta dessa aí de um seguidor meu, que a preocupação maior dele, né, Moacir? Tô falando para você. A preocupação maior dele é porque ele tem até uma carteira de caminhão, carreta, mas ele quer vir pelos trâmites legais e ele tem que estudar e a esposa trabalhar. A esposa não tem um inglês muito bom. Então a pergunta dele foi assim: Joana, eu fico preocupado, como que a minha esposa vai sustentar a casa? Então, explica para ele, não é que ele não vai trabalhar, ele não vai trabalhar tanto, mas ele pode trabalhar. Sim. O estudante, ele vem com um visto de estudante, o cônjuge geralmente vem com uma permissão de trabalho, e aí você, como estudante, pode trabalhar até 20 horas semanais. Para você vir como estudante, para poder fazer um processo de imigração, e eu acho que a maioria, eu até vi uma estatística que 90% dos estudantes que vêm, eles vêm com o desejo de tirar o PGWP, que é aquele Postgraduate Certificate, né? Para você trabalhar depois que você termina o seu curso. Então, não é que você não pode trabalhar, você pode 20 horas, mas quando você vem para estudar, você tem que estudar full time. E o estudo aqui, ele não é igual muitas vezes no Brasil, que você dá para levar com a barriga. Aqui você tem que estudar realmente, é puxado, os horários não são certinhos, assim, é um horário fixo. Tem dia que você tem aula de manhã, tem dia que você tem aula à tarde, tem dia que você tem aula à noite, e às vezes é difícil conciliar um trabalho com isso. Realmente. Né? O trabalho, a família, né? A família, claro. Mas eu acho assim, que a gente dá os pulos que a gente precisa dar. Então, no nosso caso, quando nós chegamos, a nossa ideia era assim, o Igor tinha que conseguir trabalho o mais rápido possível, eu ia me situar na faculdade, ver como que era o ritmo de estudo, e aí possivelmente eu ia tentar uma vaga de trabalho. O Igor já com 2 semanas que estava aqui, conseguiu um trabalho na Amazon como warehouse assistant, então ele trabalha numa fábrica, e trabalhava numa fábrica, ele trabalhava no período da noite, a gente teve que ajustar todo o nosso horário, né, familiar, e eu vi que a faculdade era muito puxada. O Noah foi para a escola, ele já estava com 6 anos, a Emily, minha caçulinha, ficava em casa comigo, porque aqui no Canadá você só estuda a partir dos 4 anos. Então eu falei, não vale a pena eu trabalhar fora, porque eu vou ter que pagar alguém para ficar com a Emily. E aí conciliar trabalho, estudo, eu ia trabalhar para pagar daycare, que é caro aqui. Nós optamos por eu não trabalhar e o Igor ficou
com essa responsabilidade de ser o provedor no início. Mas eu trabalho desde os 17 anos, então para mim foi muito difícil ficar sem trabalhar. O que eu fiz? Eu sou professora de inglês, amo dar aula de inglês, falei, eu vou colocar no Facebook dos brasileiros aqui um anúnciozinho que eu tô pegando aluno particular. E aí eu peguei, se eu não me engano, 4 alunos particulares para dar aula de conversação. Esses alunos seriam para português ou para inglês? Para inglês. Então a pessoa já está aqui, mas ela sente a necessidade de melhorar o inglês dela. Então, por N motivos, ou ela está no trabalho e quer tentar uma vaga melhor, ou eu tive uma aluna que é casada com um canadense, mora aqui há muitos anos, mas o contexto dela é familiar, então ela queria expandir o vocabulário dela para outros contextos, né? Então, consegui aí de 4 a 5 alunos, que eu conseguia conciliar no meu horário de estudo, e ajudei um pouquinho a contribuir com a nossa renda familiar. Não é fácil no começo, você tem que ajustar todas as suas finanças, você gasta sabendo que você está gastando em real e isso é difícil. Até a gente esquecer, né, gente? Porque isso passa, isso tudo passa. Essa semana eu busquei um casal no aeroporto, um casal muito chique. Quando eu me despedi deles, eu disse para a moça assim, eu falei assim, olha, aqui você tem uma amiga, se você precisar de mim, pode me ligar, a gente pode conversar a qualquer hora, e porque eu sei como é que vai ser o seu período de adaptação, é muito difícil, gente, até a gente começar a esquecer as coisas do Brasil, esquecer que a gente está gastando em real. A gente não está gastando em real, a gente está gastando em dólar. A gente vive no dólar, o aluguel é em dólar, o carro, a gasolina que eu ponho é em dólar. Então aquilo, com o tempo, a gente vai ajustando e vai esquecendo, até a hora que a gente decide viajar para o Brasil para passear. Aí é outra história, Aí né? é outra história. Aí é outra história. A gente começa a pensar quanto que é um dólar em real e vamos começar a pensar em real novamente. Mas até lá a gente esquece que real existe, porque não tem como você ficar, R$1, 4 dólares, $1, 4 real, $1, 4 real, não tem jeito. Bom, gente, então, para terminar essa parte aqui, que eu tenho uma outra pergunta também interessante. Você ainda está aceitando aluno? Você está dando essas aulas particulares de inglês? Gente, eu acredito que não só de inglês, de português, né? Se alguém quiser ter os filhos tendo aula de português com você também, é uma ótima. Eu sou habilitada para dar aula tanto para português quanto para inglês na minha formação. Bom, eu estava pegando alunos até um tempinho atrás, mas aí eu comecei a trabalhar full time, logo depois que eu terminei o curso da faculdade. E só para, eu acho que eu não mencionei isso ainda, mas nós estamos aqui há menos de um ano. Dia 11 de setembro vai fazer um ano que nós estamos no Canadá. Então eu não consigo mais pegar alunos, porque o meu horário está preenchido com o trabalho full time, e eu fiquei com um aluninho só, particular, mas tem novidades vindo por aí que depois eu acho que a gente vai falar ainda na entrevista. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver a novidade é grande. Então vamos voltar atrás um pouquinho, e eu gostaria de saber como que foi. Bom, aí a documentação, essa documentação foi feita no Brasil, você conseguiu o visto de estudante, o Igor conseguiu o permit de trabalho. Quando vocês chegaram, como que foi a vinda do Brasil? Já todo regularizado a documentação, como foi a vinda do Brasil para cá? Então, a gente fez o nosso processo de visto de estudante, a gente provavelmente conseguiria fazer sozinhos, mas eu trabalhava, o Igor trabalhando no Brasil, nosso trabalho era tempo integral, a gente ia para casa, e vocês sabem que professor leva trabalho para casa. E muito, no Brasil leva. Sim, então a gente optou por fazer uma consultoria. E aí essa consultoria fez o processo para nós. É um pouco caro, mas eu acho que é um dinheiro bem investido, porque você não fica com dúvidas. Você tem alguém que valida o seu processo e fala assim, olha, aplica assim, 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 porque é assim que funciona e é assim que dá certo. Então nós conseguimos o visto de primeira tentativa, viemos os 4, chegamos aqui, eu tinha, como eu disse, o meu irmão que morava aqui, e ele nos recebeu, nos hospedou por 2 semanas, e aí mudou para Alberta, porque conseguiu comprar a casa própria em Alberta. Gente, isso foi assim um plástico, isso foi uma coisa maravilhosa, porque aluguel no Canadá, gente, casa no Canadá, tá assim muito caro. O mercado imobiliário no Ontário está muito aquecido, então, por isso que o irmão dela foi para Alberta, ela vai contar a história para vocês. Então,
para ela chegar aqui de cara e já conseguir uma casa boa, perto do colégio e tal, seria assim muito complicado, muito né, difícil. Polly? E aí, Deus conduziu tudo, que a gente ficou com a casa que meu irmão morava, o carro que ele tinha, ele vendeu para nós. Então, nossa chegada aqui, ela foi muito suavizada, porque a gente tinha alguém aqui para dar esse suporte pra gente. E a gente, hoje eu ainda estava comentando com meu esposo, como é difícil para as pessoas que vêm e às vezes não conhecem ninguém, como essa família que a senhora foi pegar no aeroporto, né? Eles não têm nenhum contato aqui. Então, eu gosto muito desse sentimento, assim, de que a gente se ajuda. E a gente fica com esse coração mais, assim, sensível à necessidade do próximo, sabe? Bom, e aí, então, para nós foi muito bom. Eu moro a 8 minutos da faculdade. Isso foi excelente, embora o meu curso foi praticamente feito online, porque estava ainda com Covid e a gente voltou, eu tive aula no campus mesmo da faculdade, o último mês de aula. Então nós chegamos aqui, foi tranquilo, eu já cheguei, o curso já tinha começado há 3 dias, então foi assim, caí de paraquedas e estudei. E a gente foi se settling in, né? A gente foi se organizando, tirando a documentação que precisava aqui, o C-Number, carteira de motorista. Aliás, eu esperei um tempo, porque eu não consegui conciliar fazer esse processo e estudar. Eu fui tirar um tempo depois. Mas é assim, se você vem para estudar, se organiza. Tenta chegar de 3 semanas a 1 mês antes do seu curso começar, para você ter esse tempo de fazer o que você precisa. Você precisa comprar coisa para onde você vai estar morando, você precisa tirar a sua documentação, né? Tempo de conhecer a terra, porque eu não conhecia Canadá, então eu acho isso muito importante. Eu não pude porque o processo de visto estava todo atrasado e demorou sair o nosso visto, então eu cheguei aqui, a aula já tinha começado e foi custoso as primeiras 2 semanas para situar. Foi tudo muito rápido, muito né? rápido, por isso que eu falo, caí de paraquedas e fui. E foi, gente, isso aí. Então, essa parte, essa questão da casa e do carro aí, foi assim, foi bom para os 2 lados, né? O irmão dela já passou todas as responsabilidades para ela e põe responsabilidade nisso, né, gente? Porque um aluguel no Canadá e a prestação de carro e tudo isso é bem pesado, puxado, é bem pesado. Geralmente quando porque o imigrante chega sem crédito no país, você tem que dar depósitos, então 2, 3 depósitos são aluguéis, né, para deixar o depósito lá, e quando você sai eles te devolvem. Porque a gente assumiu o contrato da casa do meu irmão, a gente não teve essa despesa, então teve muitas vantagens de ter feito dessa forma. Maravilha, ótimo. Mas Deus trabalha dessa forma com as pessoas, né? Deus é bom o tempo todo. Bom, agora nós vamos a outro tópico, gente, que eu queria comentar com vocês. Estudou no Conestoga, trabalhou no Conestoga, trabalhou part-time, não foi? Primeiro? Sim. Agora eu tô ouvindo zum aí de uma novidade, que ela tá trabalhando full-time, né? Conta pra nós como que foi. Bom, estudar no Conestoga a princípio surgiu porque meu irmão morava aqui, Conestoga é pertinho da casa dele. Onde vamos estudar? Vamos estudar no Conestoga. A faculdade, ela é bem grande, ela é um centro técnico, tem vários cursos. Eu fiz na área de business, embora não seja a minha área de atuação. Como eu estava coordenando uma escola de línguas no Brasil, eu tinha essa necessidade, essa falta de ter isso no meu currículo, alguma coisa da área de administração. Então eu escolhi um curso voltado para essa área. Foi muito bom o curso, puxado, mas muito bom. E eu acho assim que quando você tenta se destacar aqui, você é recompensado por isso. Então eu fiz um curso muito bom, eles têm premiações que eles dão por o aluno manter suas notas boas, pela resiliência do aluno. Então eu ganhei uma premiação de resiliência, que foi fundamental para um outro passo que surgiu depois. Terminei o meu curso em abril, e aqui eu não sei se vocês sabem, quando você estuda por 1 ano, você consegue o PGWP por 1 ano. Se você faz um curso de 2 anos, você consegue um PGWP para 3 anos. Então a nossa ideia original, o plano que a gente veio, era que eu faria esse curso e aí começaria um segundo curso em setembro na área de ensino de línguas. Mas nesse meio tempo, eu primeiro tive que fazer uma cirurgia de emergência e tirar a vesícula. E nesse intervalo, a coordenadora do meu curso na faculdade entrou em contato. Polly, você viu que tem uma vaga para assistente administrativo da reitora da faculdade? Eu falei, eu vi. Nossa. Mas eu não achei que eu poderia aplicar agora por achar que eu não encaixava com a vaga. A vaga é uma vaga já alta.
E eu pensei em aplicar para algo menor. Também tô pretendendo fazer um segundo curso. Se eu tô pretendendo fazer um segundo curso, eu não posso trabalhar full time, tem que ser part-time. Ah, mas se você tiver interesse, eu te dou uma recomendação. Recomendação de trabalho aqui no Canadá, gente, é muito importante. Te faz pular algumas etapas. E aí eu falei pro meu esposo, olha, eu acho que As crianças. Gente, as crianças, então nós estamos aqui no pátio, no deck da Polly. Gente, os meninos estão que grita ali, né? Mas nós vamos ignorar eles. Eles não estão brigando, não. Eles não estão brigando, não, eles estão brincando. Brincando. Estão conversando. E agora juntou mais um. Vamos lá. Bom, e aí eu tava com algumas dificuldades para fazer o curso com esses requisitos que eles pediam, e aí eu falei pro meu esposo, olha, eu acho que é Deus conduzindo para um outro caminho. E aí peguei, falei que eu tinha interesse nessa vaga. Geralmente você faz a aplicação no site, eu fiz a aplicação, mas 20 minutos depois que eu conversei com essa coordenadora, ela me passou o e-mail direto da reitora. E aí, manda o seu currículo direto para ela. Mandei. E ela entrou em contato no mesmo dia, marcamos uma entrevista para o dia seguinte, que a gente que mora aqui sabe que não é tão rápido assim, né? Tem um processo, é demorado. E aí entrevistei e ela falou, olha, eu tenho 2 vagas. Uma é temporária, você vai me ajudar por 5 semanas, porque eu tô sem assistente há muito tempo e preciso organizar algumas coisas. E a outra é a vaga full-time, permanente, que você pode aplicar mesmo trabalhando com essa vaga temporária. E aí eu vi como a minha oportunidade de pôr o pezinho lá dentro e começar a trabalhar no Conestoga. E era o que eu pedi a Deus, que eu pudesse continuar na minha área de atuação. E aqui no Canadá, uma coisa que eu ouvi antes de vir pra cá, de uma amiga do meu irmão, que ele me colocou em contato com essa pessoa, ela fala assim, olha, o Canadá é bom porque você tem oportunidades. Não importa a fase da sua vida que você tá, não importa a sua idade, não importa a sua forma, você tem oportunidades. Eu aqui, gente. Aí é a minha oportunidade. Não estudei, não fiz faculdade, me dediquei à minha família, meu casamento foi por água abaixo, criei meus filhos e agora eu tô aqui de volta no Canadá há 55 anos, gente. O que eu vou fazer da minha vida? Vou ser carreteira, gente. E aqui Então, oportunidade, Canadá, gente, é isso aí. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, se você tem força de vontade, que é o caso do brasileiro, gente, a gente consegue vencer no Canadá. E aí, então eu comecei no Conestoga, trabalhar no Conestoga 10 dias depois que eu fiz a cirurgia para retirar a vesícula. Fiquei há 5 semanas nesse cargo com a reitora. Foi um contato fundamental para mim ter conhecido a reitora, porque aí quando acabou as 5 semanas, eu apliquei para a vaga permanente, não fui selecionada. Mas ela falou assim, olha, eu tenho 2 outras possibilidades para se você quiser continuar no Conestoga. E aí então eu comecei a ser assistente temporária de um diretor de programas. Fiquei até a semana passada como funcionária temporária, fiz uma outra entrevista e agora consegui a minha vaga permanente como Administrative Assistant do Conestoga. É o primeiro passo, gente, porque eu tenho planos maiores. Eu quero dar aula, eu quero chegar numa posição de management e isso é possível aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza, gente, para vocês eu vou dizer, deixa aí, façam perguntas, deixa aí no comentário de vocês, se vocês têm alguma coisa além de tudo isso aqui que a gente está conversando, que vocês queiram saber nessa área da Polly. Porque a gente volta a falar, volta a responder perguntas, ela está aqui para nos ajudar, para fazer o canal crescer. Então deixa o like de vocês, compartilhem esse vídeo com a família de vocês, com os amigos, nos grupos e vamos fazer esse canal crescer, gente, e vamos trazer informações boas, porque eu vou falar a verdade para vocês, gente, a minha vontade é que avião chegue cheio de brasileiro, gente, porque nós queremos brasileiro aqui. A gente nem pode comentar por quê, né, gente? Mas brasileiro é essa raça que gosta de trabalhar, essa raça guerreira, que não importa, gente, as adversidades do nosso país, não importa a política, nós estamos sempre dispostos a trabalhar, a crescer, a vencer, com alegria, gente. Brasileiro é um povo tão alegre, um povo tão feliz, que faz, gente, às vezes, das coisas mais tristes da vida, ele torna aquilo uma piada, porque é a nossa forma de viver. Sim. Então, gente, nós queremos brasileiros no Canadá. Venham, gente, venham, tomem coragem, venham, apliquem, façam aí os procedimentos legais,
E criem coragem e venham para o Canadá, que nós vamos estar aqui de braços abertos esperando vocês, se vierem para o Ontário. Então, o que eu ia perguntar para a Polly, gente, que eu achei assim, muito interessante a história dela, que agora que eu ouvi toda a história dela com relação ao trabalho full time, que ela está agora, permanente. Então, gente, eu quero saber, como vocês também devem estar curiosos, como que esse trabalho novo, full time, permanente no Conestoga, gente, vai ajudar a Polly na imigração dela, no PR dela para o Canadá? Vou responder a pergunta, mas só voltando para falar uma coisa que eu queria pontuar, é que a Joana estava falando dessa questão do brasileiro. O brasileiro se destaca aqui, porque ele trabalha bem, ele é um bom trabalhador, ele veste a camisa. Então, assim... Não falta no trabalho. E aqui tem muito imigrante, gente. Tem muitas culturas diferentes, perfis diferentes. Mas o brasileiro, ele tem destaque aqui como uma pessoa boa de se empregar. E a outra coisa que eu queria destacar também é que quando você estiver fazendo um curso, dê o seu melhor. Porque quando você se destaca, você faz um networking que é muito válido depois. E foi isso que aconteceu comigo. Essa indicação que eu tive no Conestoga foi justamente porque eu ganhei o Resilience Award. A coordenadora lembrou, Polly, aquela que ganhou a premiação. Então, eles trabalham muito isso na questão de mérito, né? Você mostra que você tem mérito e aí eles te dão oportunidades. Bom, como que uma posição full-time de trabalho ajuda no processo de imigração? A gente aplicou, então, depois que nós mudamos os nossos planos, eu não vou fazer mais o segundo curso, a gente teve que dar entrada no PGWP. E aí, dando entrada, você fica com implied status, né? O meu visto de estudante já venceu, ele era só de 1 ano, mas eu não estou ilegal, eu estou com esse implied status, o governo está analisando o meu pedido para permanecer no país. Enquanto eu permaneço aqui, eu estou legal e posso fazer tudo. Eu tenho plano de saúde do governo, né? Eu posso aplicar para trabalho, eu posso trabalhar full time. Você tem o permit de trabalho? Está válido o seu permit de trabalho? Está, porque eu estou em implied status. Aí o governo, ele marcou que ele tinha até o dia 2 de setembro para me dar essa resposta. Só que como tá tudo atrasado, vai demorar mais alguns meses. E tudo bem, a gente pode trabalhar, você pode... Tudinho. Inclusive o meu esposo, porque a permissão de trabalho dele também venceu. Mas o importante é você aplicar e fazer tudo dentro das datas. Eu não poderia, por exemplo, esperar o meu visto vencer e depois aplicar para o PGWP. Não, eu tenho que aplicar antes do meu visto vencer, porque aí eu não estou ilegal. Eu estou dentro, eu estou com status, né? E aqui é uma diferenciação também. Nos Estados Unidos a gente fala que a pessoa está ilegal, aqui a gente está sem status, mas não é o nosso caso. O nosso status está certinho porque a gente fez tudo conforme os procedimentos pedem. Bom, aí para você ter boas chances de conseguir o PGWP, você não tem que estar com um trabalho full-time permanente. Para o PGWP, você terminou o seu curso, você pode pedir. Não tem esse requisito. O que é o PGWP? O PGWP é o Postgraduate Work Permit. Então, depois que você termina a sua graduação, você pede a permissão de trabalho. Para isso, você não tem que estar trabalhando até. Você pode pedir e depois conseguir o trabalho. Mas por que para mim era importante uma vaga permanente? Porque eu estou tentando a residência permanente. Para eu entrar e fazer o meu perfil do Express Entry novamente e eu colocar que eu tenho um trabalho já permanente e tá dentro do NOC, né, que é, eu não me lembro o que significa o NOC, mas é o trabalho que dentro da área que você estuda, você tem que conseguir um trabalho nessa área, porque a sua pontuação aumenta. Então, depois de 1 ano de um trabalho full-time permanente, a minha pontuação aumenta. A minha pontuação aumenta e eu sou chamada para ter o Permanent Residency. Então, por isso, da nossa vontade de conseguir essa vaga. Conseguiu, né? Conseguiu, graças a Deus. A gente está muito feliz. Nós estamos todos, gente, regozijando e agradecendo muito a Deus por essa oportunidade que ela teve e pela família dela, que eles são muito lindos. Tem mais uma coisa que eu tenho que falar da Polly, que eu não falei, gente. Eu vou ter que falar. Ela participa do coral lá do Discípulos Canadá, gente. Olha que lindo. Além de toda essa inteligência, sabedoria, além de tudo isso, ela foi agraciada por Deus com uma voz, gente, maravilhosa. Quem conhece meu story sabe que a Polly tá lá cantando, ela canta no coral da igreja lá. A Polly, a Nathalie e a Nath.
Então, gente, a voz dela também é agraciada. Agora, gente, para terminar, mais ou menos, nós vamos ter que fazer uma revisão aí, saber se ficou tudo explicadinho. Eu tenho certeza que o pessoal tá querendo saber lá, gente, qual que foi a pessoa que fez a sua aplicação lá no Brasil? Quem foi que te ajudou com a papelada para vir para o Canadá? Então, nós entramos em contato com uma consultoria que chama Evisa. Eles têm escritório em Vancouver e em Toronto, se eu não me engano. E tem escritório também em São Paulo. E aí foi uma recomendação que nós tivemos, a gente não conhecia ninguém que fazia. E aí nós optamos a fazer por eles. Então, pessoal, nós entramos em contato com a Evisa e vamos deixar aí na descrição do link o contato do Evisa. Então, se você ficou curioso para fazer uma consulta, para saber qual que é o plano que você tem, qual que é a chance que você tem de migrar para o Canadá, consulte a Evisa aí, que eles são, ó, beleza, tudo de bom. Então, gente, para terminar, tem uma coisa que é assim, uma coisa tão maravilhosa, tão plástica, eu deixei pro final, para dar esse presente para você, gente. Isso é um presente do canal Vovó Joana. Ninguém tá sabendo disso assim ainda, não é oficial, mas Poligomides está trabalhando, gente, em um curso de inglês. Mas ela não está trabalhando num curso de inglês igual o pessoal fala para vovó Joana. Vovó Joana, faz um curso de inglês para nós aí. Eu posso andar na minha cozinha e falar fridge, stove, table, microphone. Eu posso andar na minha cozinha e falar isso. A Poli não, gente. A Poli, ela está sendo qualificada, ela está sendo analisada, avaliada e qualificada pelo Conestoga College. Então, é uma das perguntas, gente, que eu não poderia deixar de fazer a Poli. Então, Poli, conta para nós, Poli, como é que vai ser esse curso que a gente está assim, ó, tem gente que vai ficar apaixonado, esperando o curso. Bom, onde que eu começo? Como eu falei, o Canadá é uma terra de oportunidades. E eu tinha muitos anos já a vontade de pegar toda a minha bagagem que eu tenho nessa área de ensino de línguas e lançar alguma coisa online que seria minha, né, da minha criação. Porque eu sempre brinco com o meu esposo, nossa, eu já ganhei dinheiro para tanta gente, tá na hora de ganhar dinheiro para mim. E aí, eu fiquei sabendo que o Conestoga, ele tem o Entrepreneurship Collective, que é um departamento do Conestoga que ajuda pessoas empreendedoras a criar o seu produto, né? E é por um processo de seleção, você se cadastra, você passa por entrevistas, e aí, se você é selecionado, você entra nesse programa do Conestoga. Bom, se você está pensando em vir para estudar, você já pesquisou e sabe que o aluno internacional, ele paga caro para estudar aqui no Canadá. E é um investimento, assim, que, no meu caso e da minha família, a gente desfez o que a gente tinha lá no Brasil, colocou todos os nossos ovinhos nessa cestinha e falou assim, nós vamos tentar isso aqui. Então, é uma forma de honrar a minha família, eu ter feito o curso bem feito e saber dessas oportunidades, porque tem muita oportunidade de estudo e de coisas gratuitas lá dentro do Conestoga. E esse programa é um programa gratuito. Eu, enquanto aluna e até depois de formada, enquanto alumni, eu poderia participar. Então, eu fiz minha inscrição, passei pelo processo seletivo e fui selecionada. E aí, o que é o Entrepreneurship Collective e o Venture Lab, de qual eu participo? Eles me ajudam com uma consultoria gratuita de empreendedores que já criaram vários produtos do mercado, produtos bem-sucedidos, a desenvolver a minha ideia, o meu venture. Então, eu fiz o primeiro módulo com eles, 4 meses já, e estamos, eu devo dizer, porque é eu e meu esposo, lançando em breve, a gente acredita que até o final do ano, o Scala Solutions. O Scala Solutions é uma ideia para ajudar brasileiros que querem imigrar para países de língua inglesa. Então, não só o Canadá, mas Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, enfim. Quando a gente chega aqui, graças a Deus eu vim já sabendo inglês, porque eu aprendi enquanto criança, mas a gente se depara com muito brasileiro que chega aqui e, embora ele tenha um conhecimento de inglês, é um conhecimento ainda intermediário, vamos dizer assim, de nível. Ele ainda não chegou no nível avançado. Embora quando ele tá lá no Brasil e ele faz os cursos de inglês que o país oferece, o povo fala, você é avançado. Mas chega aqui, a hora que ele escuta o dia inteiro e tá imerso na cultura, ele fala, opa, eu preciso melhorar. Posso falar só uma coisinha? Sim. Outro dia eu comentei com um seguidor meu, gente, curso de inglês do Brasil não tem nada a ver com curso de inglês, isso aqui é eu.
sem graduação nenhuma, falando para vocês. Gente, é verbo. Eu na escola, eu morria de medo do verbo to be. Eu achava que o verbo to be ia me bater. Gente, não existe isso, gente. O inglês é fácil. O inglês, a gente tem que prestar atenção na conversação. A gente tem que aprender a conversar. E é isso que a Polly vai fazer para nós. Então, assim, tem muito curso de inglês no Brasil que é bom, mas claro, né? A gente pode fazer outro vídeo sobre isso. Mas tem muita coisa que é boa. E até um shout-out para o Centro de Línguas da União Evangélica, que eu sou apaixonada naquele pessoal lá, nos professores. Dá um tchauzinho para eles lá. Mas eu queria ajudar as pessoas que vêm para cá e acham, assim, que porque são imigrantes, elas não conseguem continuar suas carreiras aqui. Que aqui é possível. Você não tem que vir para o Canadá e achar que você vai ter que se sujeitar a subempregos. Porque o imigrante que vem para o Canadá, ele tem formação, ele tem educação, ele é formado. E por que você vai se sujeitar? E não que isso seja ruim, de forma alguma, a gente faz o que a gente precisa, mas por que você vai se sujeitar a esses subempregos que pagam minimum wage quando você pode continuar a sua carreira aqui? Então o Scala Solutions é isso, é para ajudar as pessoas em duas frentes. Ajudar você a ter uma aplicação boa para entrar no mercado de trabalho nos países de língua inglesa e com language development, para te ajudar a se expressar profissionalmente aqui no Canadá. Desenvolver o inglês. Isso, então a gente está nessa fase embrionária de estar criando esse produto. Lá no Conestoga eles fazem por módulos de 4 meses, então eu passei para o segundo módulo e até o final do ano, se Deus quiser, a gente volta com novidades para lançar oficialmente o Scala Solutions. Gente, quem sabe ele vai ser lançado aqui no canal Vovó Joana no Canadá. Vai ser o meu prazer, eu vou ficar encantada, gente, de apresentar para vocês. Eu vou ser a primeira aluna da Polly. Você, gente, porque eu preciso, né? Porque o meu inglês é intermediário. O inglês dela é ótimo, gente. Meu inglês é intermediário, né? Eu me viro aí pelas quebradas do Canadá aí, mas realmente eu pretendo ser uma das alunas da Polly. No meu caso, eu vim estudar e já tinha o inglês, eu não passei por essa dificuldade que a maioria das pessoas sente, né? Que é a dificuldade da língua. Você pode vir e já falar inglês, mas quando você vai estudar e ser um acadêmico aqui no Canadá, às vezes o estrangeiro, o brasileiro, ele sofre um pouco. Mas duas coisas que eu falo. Primeiro, é possível. Você tem que vir e ser corajoso e fazer e sentir, porque a gente acha soluções para essas dificuldades. O próprio Conestoga mesmo, ele tem meios para ajudar aquela pessoa que está sentindo dificuldade com a língua. E muitos, a segunda coisa é que muitos vêm, antes de começar um curso, um programa propriamente no Conestoga, eles fazem o Pathway. Isso na maioria das faculdades aqui do Canadá. O Pathway, ele é um programa de língua, de ensino de inglês para as pessoas que ainda não têm o nível para entrar no programa e ter bom êxito, né, no decorrer do curso. Então você faz o Pathway, você chega, faz uma prova, eles te classificam dentro de um nível, são 4 níveis. Depois que você completa os 4 níveis, você pode entrar em qualquer programa e estudar full time. Então, assim, não deixe que a língua seja um empecilho para você vir estudar no Canadá. Ótimo. Então, gente, vai aí uma pergunta para a Polly que não quer calar, gente. O pessoal morre de medo. Eu vou falar logo o português correto, né? O pessoal tem pavor, gente, morre de medo de sair do aconchego do Brasil, deixar a família, o pai, a mãe, a família, aquelas festas baladona no Brasil. Tem receio de deixar a sua casa, o seu carro. No meu caso, eu deixei minha casa, meu carro, deixei minha vida para trás e vim para o Canadá. Só que, gente, eu tô com 55 anos, eu tive que dar meus pulos e me virar. Até hoje, eu sei o que eu tô passando, eu passo meus apertos, e muito. Tem 2 meses que eu não trabalho, gente. Esperando aí a resposta do Ministry para minha carteira. Então, vocês acham que eu estou passando apertado ou não? Então, com toda essa formação acadêmica, vou sair daqui falando português melhor do que nunca na vida. Gente, com toda essa formação acadêmica, eu gostaria de saber da Polly como que foi, assim, esse primeiro ano aqui no Canadá. Como que foi deixar tudo para trás, chegar no Canadá e correr atrás, gente. Eu quero ouvir delas as dificuldades
Ela não teve dificuldade na língua, mas ela teve dificuldade financeira, eu tenho quase certeza disso. Porque tem, principalmente com criança. Então, para você aí que me mandou uma pergunta semana passada, como que eu vou fazer para me sustentar no Canadá? Vamos ver o que a Polly tem para dizer. Gente, eu acho que quando a gente deixa a nossa terra natal, né, a gente deixa o nosso país, é inevitável que você vai passar por perrengue. Vai ter momento de escassez, vai ter momento de saudade, muita, vai ter alguns momentos de tristeza. A diferença está em como você encara essas coisas. Então, no meu caso, o que pega para mim de estar aqui no Canadá é a saudade da minha família, dos meus pais, da minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado que ficou no Brasil, o meu irmão que está aqui no Canadá com a minha cunhada e minha sobrinha, mas estão em Alberta. Porque nós moramos nos Estados Unidos por um tempo e éramos só nós, a gente ficou muito próximos. Então, essa separação para mim é muito difícil. Mas aí a gente tem que pensar no lado bom. E Poliana, para quem não sabe, o nome significa uma pessoa que sempre olha o lado positivo das coisas. Então eu busco o lado positivo. Quando eu morava nos Estados Unidos, não tinha WhatsApp, nem celular, gente. O celular era uma coisa assim, final dos anos 90. Então, assim, a gente não tinha FaceTime, não dava para se ver falando, tinha que comprar cartão telefônico para ligar pro Brasil. E aí, quando o tempo tava acabando, vinha a mensagem: vai cair a ligação. Então, assim, hoje eu posso conversar com os meus pais todo dia, se eu quiser, e ver eles, né? Então isso ajuda não acaba com a saudade, mas ajuda a amenizar. Essa questão de tem muita renúncia, né? Eu falo assim que o brasileiro ele é mal acostumado, a brasileira especialmente é mal acostumada. Então assim, coisas que eu mais sinto falta, fazer a unha toda semana. Aqui no Canadá eu aprendi a fazer a minha unha, só que você tem que ver de longe, porque se você vê de perto não tá muito bem feito. Você não vai ter alguém para te ajudar a limpar a sua casa. Lá no Brasil eu tinha alguém que me ajudava a cuidar da casa, alguém que cuidava da Emily quando ela ainda não ia para a escola para eu poder trabalhar. Aqui eu não tenho, aqui eu estudei a Emily comigo o tempo todo na minha frente, eu assistindo aula online e eu tinha que dar conta de cuidar da Emily. Mas isso é uma coisa que eu ganhei muito quando eu vim pro Canadá, porque eu tive esse ano todinho com a minha filha, que se eu tivesse no Brasil eu não teria, ela estaria na escola, eu estaria trabalhando, e Deus é tão bom que ele cria todas essas situações pra gente perceber, assim, que na verdade é mais ganho do que perda. Eu acredito nisso. O fazer a unha toda semana pra mim é uma perda pequena em relação a tudo que eu ganho. Estando aqui. O ter que limpar a casa uma vez por semana, a gente com 2, 3 horas tá tudo arrumadinho e você vai curtir o que tudo isso aqui te oferece. Então eu acho assim, que é colocar na balança e ver se as perdas sobrepõem os ganhos. E no nosso caso, da minha família, a gente viu que sim. Mas como é que a gente fala? É um roller coaster, né? Como é que é o roller coaster? Uma montanha russa de emoções. Tem hora que você tá alegre, feliz, tá tudo dando certo. Tem hora que do nada vem uma baixa e você tá angustiado, você tá preocupado. Mas aí é onde a nossa fé entra. Aí vai pro Deus joelho. Vem e ele traz a paz que excede todo entendimento, e ele traz a segurança de saber que ele é por nós. Então, ele é dono de tudo isso aqui. Ele vai dar um jeito, ele vai nos sustentar. E é nisso que a gente firmado, e por isso a gente vai bem, tudo vai bem. Amém, eu gostei. Incentivo, né? Porque tem muita gente nesse mundo vivendo sem Deus. E sem Deus, gente, infelizmente, porque a balada é boa, a vida é boa. Engraçado que eu às vezes eu fico pensando, sabe, Polly? As pessoas dizem que crente não faz nada de bom. Nós fazemos tudo de bom. Nossa. Gente, a nossa vida é tão boa, a gente não dá conta dos programas. Agora mesmo nós estamos indo pro boliche. Domingo que vem nós vamos para Niagara Falls, num hotel que tem parque de água. Então, gente, a vida do crente é muito feliz, não é, Polly? Com certeza, gente. E eu acho que de tudo isso, dessa experiência de um ano aqui no Canadá, o que eu posso falar, assim, que tem feito diferença na minha vida é sentir Deus sustentando a gente a cada momento. Então, assim, no Brasil você tem uma rede de segurança. Você tem pai, mãe, você tem sogro, sogra por perto, você conhece o fulano, o ciclano, que às vezes dá aquele jeitinho pra você. Aqui, às vezes, a gente se sente sozinho. Aquela rede, ela não tá tão formada ainda. Mas aí é onde a gente vê a mão de Deus sustentando a cada instante. E Deus manda a família do coração, que é nós aqui. Então, isso é muito bom.
Muito Espero bom. que tenha sido bom, que encoraje vocês a querer tentar a vida no Canadá. Gente, aquele abraço, muito obrigada, Imagina, Polly. Foi foi um lindo, prazer. lindo, lindo. Amei, gente. Eu tô mais apaixonada com a minha irmãzinha do coração do que nunca. Então, gente, eu fiquei assim bem curiosa para saber o significado do nome Poliana. Explica aí pra gente em algumas palavras aí. Qual que é a história do seu nome, a origem do seu nome? O meu nome é a junção de dois nomes, Polly e Ana. E vem de uma história contada num livro pela autora Eleanor Potter. E ela escreve essa história sobre uma menininha que era filha de missionários, os pais dela falecem, mas antes do pai dela, que foi o último a falecer, partir, ele ensinou para ela o jogo do contente. E o jogo do contente é você sempre achar alguma coisa positiva em qualquer situação. Então, um trecho que eu lembro do livro é assim: ela esperava muito por uma boneca e aí chegou a caixa de doação para os missionários, ela abre a caixa e não tem uma boneca, mas tem muleta. Aí o pai dela fala para ela assim: olha, vamos jogar o jogo do contente, fique feliz porque você não precisa das muletas. E se um dia você precisar, você já tem. Então, esse é a história por trás do nome Poliana. Ela joga o jogo do contente sempre pensando no lado positivo. Eu já li esse livro. Ele Já é li. lindo, é lindo. E outra coisa, gente, eu pedi a Polly para contar essa história, gente, porque eu quero que a partir de hoje, quando você terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você faça o jogo do contente. Lembre-se da Polly e Ana, lembre-se da Poliana, gente, e vamos jogar o jogo do contente, vamos botar para quebrar, gente, vamos fazer as malas e bora pro Canadá, gente. E ó, tchau para você, gente. Tudo de bom. Deus abençoe cada um, cada família, gente. Aquele beijo grande no coração de vocês, aquele abraço apertado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!